Olá, eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Estou aqui com a doutora Edilene Gualberto na casa dela, no escritório dela. Vamos falar sobre um assunto que é muito citado por aqui, é o medo das pessoas que estão vindo mudar aqui para Portugal, sobre aluguel em Portugal, tal dos arrendamentos. Doutora Edilene, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, principalmente para falar de um assunto como esse, que eu trabalho diariamente e que eu tenho visto todos os dias a luta das famílias brasileiras por conseguir uma casa. Então, sim, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu? É o terror esse assunto, viu? É o terror de quem está chegando agora, porque a gente sabe aí que tem umas burocracias, tem muita coisa financeira envolvida ali. Então, vamos conversar sobre tudo isso. Primeiro de tudo, eu queria saber, assim, se é possível alugar um apartamento ainda. Quem está no Brasil? Claro que sim. É sempre possível fazer um arrendamento, como nós chamamos aqui em Portugal, um arrendamento à distância. Então, desde que você tenha alguém no país que faça isso por você. Eu costumo dizer que você tem que ter os seus olhos nesse país para poder fazer um aluguel à distância. Mas é possível sim, Ana, com certeza. Portugal todo. Certo. Quem me acompanha já sabe aí como que eu cheguei aqui em Portugal, né? Eu vim com autorização de residência, com visto D4, que dá direito à autorização de residência. E quem fez toda a assessoria imobiliária para mim foi a doutora Edilene Gualberto e a sua equipe aí, que trabalharam, encontraram aquele apartamento que eu sempre falo aqui, eu tanto amo, lá em Ponte de Lima, na nossa vila querida. Somos apaixonados. Então sim, a gente fez ainda do Brasil, né? Já viemos com o contrato, pisamos em Portugal e entramos no apartamento, que somos apaixonados e sou muito, muito agradecida, não vou cansar aí de agradecer. Foi um prazer enorme, para mim foi uma felicidade ter encontrado aquele apartamento, que de fato é um excelente apartamento. Excelente. Então, olha, é possível, mas tem que ter autorização de residência, é isso? Não necessariamente. Você tem que provar que vem legalizado. Então, essa é uma questão. Então, assim, aproveitando o gancho, vamos falar um pouquinho sobre documentação. Então, o que a pessoa precisa para arrendar? Então, ela tem que ter alguém que tenha uma procuração dela no país para poder fazer o processo por ela. Então, tem que ter um procurador. Aqui em Portugal, é uma coisa muito importante. Existe um crime chamado crime de procuradoria ilícita. Porque assinar por procuração é um ato de advogado. Então as pessoas precisam ficar muito atentas com isso. E analisar bem para quem ela assina uma procuração. Porque se não for um advogado, então assim, não é que a pessoa que passou a procuração está cometendo um crime, mas quem recebeu uma procuração e está assinando por ela, pode cometer o crime de procuradoria ilícita. Então é muito importante, pegue alguém para ser o seu procurador e que de preferência essa pessoa seja um advogado. A menos, claro, você tem uma irmã no país. Então, assim, uma relação pessoal. Não vejo nenhum problema, até pela confiança, né? Mas do contrário, fique muito atento. A pessoa vai assinar por você. Certo. Então, uma das coisas, ter a procuração. Esse é um documento. Tem que ter um documento de identificação válido. Um passaporte, por exemplo. Né? Quem já é europeu, então já tem um título, uma identificação italiana. Então, pode ser quem já é português e tem um cartão cidadão, mas tem que ter um documento de identificação e pode ser o passaporte brasileiro. Nós já falamos aqui no canal sobre o NIF. Então, assim, sem ter NIF não dá para alugar um imóvel, porque o NIF é como se fosse o CPF. Você não faz um contrato no Brasil sem CPF. Não dá para fazer um contrato de aluguel em Portugal sem NIF. Então tem que ter NIF e também é possível fazer o NIF estando ainda no Brasil. Já falamos sobre NIF aqui. É possível fazer e depois que a pessoa... Então tem que ter o passaporte, o NIF, tem que ter a procuração. Pronto. Basicamente é isso. Mas para que os proprietários confiem em você, você precisa mostrar de que forma você vem para Portugal. Por isso eu não digo que é necessário ter autorização de residência, mas é necessário provar que você vem legalizado. Quem vai confiar de alugar um imóvel para uma pessoa que vem sem trabalho, que vem sem documento, arriscando, na aventura? Então, os proprietários vão ter esse medo. Então, a hora que você prova
que você vem legalizado, que você tem um visto, que você está matriculado numa universidade, ou que você tem uma nacionalidade italiana, portuguesa, europeia de maneira geral. Então, fica muito mais fácil de você conseguir apresentar a pessoa para conseguir o arrendamento. E documentos que comprovem renda. Então, eu coloco sempre para todo mundo. Se você não provar que você tem uma boa reserva financeira, que você tem um contrato de trabalho, ou que você vai manter um trabalho do Brasil, ou que você tem uma empresa, o quanto essa empresa gera por mês. Se você não conseguir provar isso, muito dificilmente vão te alugar um imóvel, porque eles precisam se sentir seguros. A quantidade de estrangeiro no país é muito grande. Tivemos essa questão com a Ucrânia, tem muito ucraniano, e vem gente de tudo quanto é lugar. O Brasil vem muito, mas vem Angola, Moçambique, Cabo Verde, e vem outros países da Europa. Sim. Então, a concorrência é grande, e são muitos estrangeiros aqui se aventurando, se arriscando, e eles não querem arriscar o imóvel deles. Exatamente. Uma coisa que eu já escutei bastante é que chegam os brasileiros, assim como várias outras nacionalidades, aluga o imóvel e não dá certo, não paga, vai embora, volta para o Brasil. Então esse é o grande medo, o medo, claro, de destruir ali aquele bem dele, aquele patrimônio dele, né, e não ter nenhuma garantia, porque você não vai ter o fiador português, né, alguém aqui que vai assinar por você, você ainda não tem um trabalho quando você chega, então tudo isso vai dificultando muito aí até mesmo para você concorrer com outras pessoas, né, que já estão aqui e tudo mais. E uma coisa muito importante, assim, que o brasileiro não tem o hábito, que é declarar um imposto de renda. Para Portugal, isso é muito importante. Muito. Porque aqui tudo é na base do IRS. Apresente o IRS, apresente o IRS. Então, quando a gente vai arrendar um imóvel, eles vão procurar, cadê a declaração de imposto de renda? Como é que ele declara que ele tem isso? Ele ganha tudo isso, mas não está comprovado. Ele não paga imposto. Então isso é uma coisa muito importante. Então se você está se planejando, vai vir daqui a um tempo, faz uma declaração de imposto de renda, declara tudo que você tem. Você tem um imóvel, você tem um veículo, coloca. Porque vai ser mais fácil explicar, olha, eu tenho um imóvel que vai ser alugado, vai ser uma renda. Eu tenho esse veículo, vai ser vendido, vai ser mais uma reserva. Então declare isso, vai ser muito importante para a sua chegada no país. Agora, essa dificuldade de alugar o imóvel, ainda para quem está no Brasil, também é na prática uma dificuldade quando a pessoa já está aqui em Portugal? Geral. E eu costumo dizer que é um pouco mais fácil arrendar à distância do que depois que chega. Então, apesar de muita gente não acreditar nisso, tem algumas questões que merecem muita atenção. Quando você está aqui, você tem urgência. Então, você precisa sair do seu alojamento rápido. Então, quanto você vai estar pagando? Quanto você paga de um Airbnb? Quanto você paga de um hotel? Ou até um hostel? Então, assim... eu vou ficar 10 dias, vou ficar 15 dias. Primeiro que você já vai pagar uma fortuna. Somente dependendo da época que você chegar. Exato. Se você chegar agora no verão, se você chegar em dezembro, janeiro, alta temporada. E outra coisa, será que você vai conseguir realmente, em 10 dias, em 15 dias, alugar alguma coisa, conseguir negociar, né, e fazer? Essa é uma questão. O prazo, você entra em desespero porque você vai ter que ficar renovando. Não, agora eu vou ter que renovar. Não, agora eu vou ter que renovar. Você não pode fazer nada, você vai passar dia e noite ligando para imobiliárias e fazendo visita em imóvel. Dia e noite. Então, assim, se você vem com trabalho, você já não vai ter esse tempo. Vem com trabalho do Brasil, vai trabalhar aqui, já não tem esse tempo. Se você tem criança pequena, pensa você com filho procurando imóvel. E se você tem um animal de estimação que você vai trazer para o país? Você e o animal caçando casa, fazendo visita. Então, é muito complicado isso porque não arrenda rápido. Nós temos uma quantidade muito pequena de imóvel versus quantidade de pessoas que buscam imóvel. Então, a lei da oferta e da procura ela é muito clara para o mercado imobiliário. E os altos preços. Quanto mais desesperado você estiver, pior vai ser o seu negócio. Você vai pegar o primeiro que aparece, porque você precisa de casa. E você vai oferecer até o que você não tem de garantia, por conta do desespero. Então, eu costumo dizer que tem muitas vantagens de alugar enquanto ainda está longe, para fazer isso com calma, para não entrar em desespero e não pegar o primeiro que aparecer. Então,
essa questão. Agora tem uma outra, que é o pulo do gato, e muito importante. A questão financeira quando você já está em Portugal. Quando você já está aqui, o proprietário pergunta, onde você está trabalhando? Já está trabalhando? Já tem IRS? Já tem recibos? E aí, você acabou de chegar. Você veio sem trabalho. O que você vai dizer? Então, quando você já está no país, você precisa apresentar renda do país. Se você está fora do país, você consegue comprovar renda de fora do país. Então, a questão da comprovação de renda, se ela já é difícil para quem está fora, depois que você está aqui é muito mais complicado. Porque você, mas chegou, não tem trabalho, como é que eu vou alugar? Você ainda é um aposentado, um pensionista, tem uma renda fixa, aí é um pouco diferente. Apesar de não achar que seja confortável alugar depois que está aqui, mesmo neste caso, ainda assim é um pouco melhor, porque prova renda. Agora, se não é o seu caso, se você não vai ter como provar renda, ficar aqui patinando, concorrendo com outras pessoas que têm renda, vai ser muito difícil. Então, a sugestão é que você pense bem e avalie isso. Eu acho que o custo-benefício de alugar ainda à distância é maior. Eu vejo muita gente assim, Ana, mas eu não tenho condições de contratar um serviço como esse. É claro, existem casos e casos, veja qual é. Às vezes a pessoa está vindo sozinha, não tem tanta necessidade, agora a pessoa já vem com uma família, já é uma situação onde, né, vai ficar ali com os filhos no hotel 15 dias, um mês, e naquele desespero, correndo. Então, assim, tudo tem que ser pesado, né? Tem que envolver realmente esse planejamento, com certeza, e colocar na ponta do lápis. Eu coloquei na ponta do lápis e falei assim, olha, se eu ficar 15 dias no hotel, eu vou pagar mais caro do que contratar o serviço. Então, para mim, faz sentido ter o serviço. Eu que vim com a minha filha de 2 anos, meu marido, a gente falou, olha, vale realmente a gente contratar e chegar já direto no nosso apartamento. Foi a primeira coisa que a gente fez quando pisou em Portugal. E é uma emoção, assim, né, você chegar, assim, já ter seu contrato. Sim. Então, assim, veja direitinho, é possível. Tome muito cuidado. Eu tenho visto muitas pessoas oferecendo esse serviço. Então, assim, é uma coisa que ainda mais com essa quantidade de brasileiros vindo para cá, e é muita gente que você não conhece. A pessoa não é advogado, não tem nenhuma, né, não tem nenhuma responsabilidade quanto aquilo. Então a chance dela pegar seu dinheiro, sumir, nunca mais aparecer, não arranjar. Tem acontecido. Então eu já escutei isso aí também de umas outras pessoas. Teve gente que no meio do caminho desistiu do serviço, voltou atrás, não vai continuar o serviço. Então, assim, sim, tem que pesar tudo isso direitinho. É muito complicado buscar informações, conversar com quem já fez, ter relatos, né, ter indicação. E para tudo isso é muito importante. Tem bastante gente fazendo, tem bastante gente muito boa, tem bastante gente muito responsável, mas também tem aqueles que não cumprem com o que prometem, não entregam, e isso é uma questão. Então eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, coloca na balança o quanto você vai gastar com uma estadia temporária e o quanto você vai gastar com um serviço. Coloca na balança, por exemplo, quanto tempo seu filho vai ficar sem matrícula na escola porque você não tem um contrato de aluguel. Quanto tempo você vai ficar sem um plano de telefonia, sem um chip pro seu celular, porque você não tem um endereço para passar para fazer um contrato com a empresa de telefonia. Ou quanto tempo você vai levar para abrir uma conta em banco porque você não tem um endereço. Então essas coisas você precisa pesar, porque se você, eu vou alugar uma casa daqui 3 meses. Ok, mas em 3 meses seu filho não vai ter matrícula, você não vai ter plano, você não vai ter atestado da junta de freguesia, que é uma coisa que exigem aqui, porque você não tem um contrato, não é nada fixo, não é seu. Então coloca na balança e avalia. Agora, se você tiver planejado, com uma renda suficiente, tô aposentado, tô bem, tenho minha reserva financeira, quero conhecer o país antes de alugar, não tem problema, esteja ciente da dificuldade. Depois que você encontrar onde você quer morar, esteja bem ciente de que não vai ser tão rápido, tá? Você vai passar por um processo de concorrência, porque tem muita gente buscando. Claro que depende da cidade, tem cidades menores que pode ser um pouco mais fácil, mas cidades em que hoje estão muito visadas, que as pessoas, eu quero ir para Viana do Castelo, no centro, porque eu vou estar mais próximo de tudo e vou pagar mais barato. Quase não tem imóvel e a concorrência é muito grande. Atualmente, eu quero ir para Leiria. Nossa, o que tem de gente querendo vir para Leiria,
Porque eu estou no meio do caminho, eu estou entre Porto e Lisboa, eu tenho fácil acesso, Leiria ainda é uma cidade grande, eu vou estar no meio de tudo. Não tem imóvel. E o que tem é uma concorrência tremenda. Então, claro que vão ter cidades que vai ser mais fácil, mas tem cidades que já não tem mais. Então é importante conhecer esse mercado. Se você vem tranquilo para conhecer, ótimo, mas se não é o seu caso, pensa bem, alugar à distância ainda pode ser o seu melhor custo-benefício. Em relação a valores, todo mundo tem falado que o negócio tem assim, ó, disparado, né? E é claro também por conta dessa questão da concorrência, né? Temos aí um grande volume de pessoas vindo para Portugal, para residir em Portugal. O que você tem percebido sobre essa questão dos valores? Olha, eu cheguei em 2019. Quando eu cheguei já estava uma alta muito grande. Quando eu comecei o meu planejamento em 2017, 2018, era um valor. Imagina. Quando eu fui chegando para o final de 2018, próximo de vir para Portugal, já estava tendo um aumento muito alto. Então assim, se a renda era 400, já estava por 475, 500. Aí já estava estranho. E eu também contratei esse serviço, né? E assim, foi meu melhor investimento. Não sei nem o que eu faria sem isso, né? Facilitou muito. Você veio com 3 filhos, marido, sim, mãe 3 filhos, marido e mãe. A gente não podia chegar e arriscar. Meus filhos não podiam ficar sem escola. Nós chegamos em fevereiro. Então, assim, eles tinham que chegar e ir para a escola. Ainda tinha 5 meses de aula no país. Então, não dá para arriscar. Coisa que não dá para arriscar. Eles não iam perder aquele ano. Não tem condições. Então, assim, nós contratamos e, assim, já foi super difícil. Cada lugar que ia já queriam muitas rendas. Já na época era em torno de 6 rendas e 2, 3 calções. E a gente já ficava muito assustado. 2019 isso aumentou. Isso aumentou, isso aumentou, isso aumentou. E a gente falava assim, não é possível. Onde isso vai parar? Quando chegou em 2020, que veio a pandemia, a gente falou, agora vai baixar. Estagnou. Estagnou e ficou ali. A gente conseguiu umas negociações. Imóvel de 750, a gente conseguia arrendar por 700. Nada muito diferente. Porque estava no meio da pandemia, a fronteira estava fechada, só vinha quem tinha visto. E ainda assim, foi uma coisa complicada. Quando abriu a fronteira, em setembro de 2021, o ano passado, que liberou para todo mundo, disparou. As pessoas vieram mesmo, abriu a porteira e entrou estrangeiro demais aqui em Portugal. Demais. E tem entrado cada dia mais. Os proprietários estão cada vez com mais medo, porque eles não sabem quem vem. Eu vejo que vários anúncios ainda falam. Exige fiador, senão nem me liga, tá? Tem lá no anúncio. Exige fiador português. Não liga. Porque eles estão com medo. É muita gente que eles não sabem o que vai dar. Não sabem se vai ter emprego para todo mundo, se as pessoas vão conseguir sobreviver. Então eles estão com medo. Então aumentou o valor da renda. Essa renda de 2019, que era 500, já está em 700, 750. Sim, sem sombra de dúvida. Aquelas 6 rendas mais 2 calções já se tornaram 12 rendas antecipadas e mais 2, 3, 4 calções, a depender do senhorio, porque tem de tudo. E também depende do seu documento. Você fala assim, olha, eu ofereço 6 rendas e 2 calções, mas eu também te apresento meu contrato de trabalho, eu também te apresento um extrato com uma boa reserva financeira, eu te apresento isso. Aí ele fica mais tranquilo, mas quando não é o caso, 1 ano antecipado está virando praxe, gente, o que me assusta muito. 1 ano. Você tem que... Imagina o dinheiro que você tem que realmente deixar reservado para trazer para o seu aluguel. Porque tem uma outra questão, a concorrência. Nós estamos concorrendo com os próprios portugueses, nós estamos concorrendo com outros europeus que têm um potencial financeiro mais alto, nós estamos concorrendo com outros brasileiros. E é todo mundo que chega e entra em desespero para conseguir casa. Mas eu costumo dizer que quem mais inflaciona o mercado imobiliário é o brasileiro. Ele entra em desespero e quem eu mais vejo, você não vai ver o português oferecendo 1 ano de renda. E você vai ver o português falando, não, esse aluguel eu não pago, eu vou para outra cidade. Mas o brasileiro, ele chega, ele quer ficar naquela região e eu sei porque os meus clientes são assim. Não, eu vou trabalhar naquele lugar e eu quero morar ali perto, é ali que eu quero ficar.
E quem vem sem assessoria, ele começa, não, eu preciso alugar. É o 10º apartamento que eu visito, eu já fiz proposta em vários, eu não consegui. O que você quer? Eu te ofereço 1 ano, eu te ofereço 2 calções, eu te oferece tudo. Então, o mercado fica muito inflacionado por conta disso. E aí nós entramos na concorrência. O meu concorrente ofereceu 12 rendas. Você vai oferecer o quê? E o consultor me avisa muitas vezes, alguns a gente tem um bom relacionamento, e eles avisam, doutora, olha, a boa proposta, seus clientes têm bons documentos, mas eu recebi uma proposta que pagou X a mais. Então, a gente sabe que existe uma tendência grande do proprietário querer um valor maior do que documentos até, inclusive. Já peguei alguns casos assim. Uma concorrência em que os documentos daquele de 6 meses valiam muito mais, só que o outro ofereceu 12 num contrato de 1 ano, tá quitado. Qual é a dor de cabeça que ele vai ter? Ele pegou 1 ano hoje e embolsou, se sentiu seguro, porque o contrato tá quitado. Daqui 1 ano ele vai decidir se ele continua, o que eles vão fazer, se vai pagar 1 ano de novo, se vai pagar mensal. Então ele tá tranquilo no contrato dele. Se der algum problema, ele tem tempo de pedir o imóvel, de entrar com uma ação. Então, essa é a grande questão. A concorrência está muito grande. E se você competir nas cidades em que tem mais concorrência, pior vai ser. Tem alguma dica, assim, para poder... a pessoa que ainda está vindo, está ainda no Brasil, se planejando, o que é a melhor solução em relação a isso? Primeiro, o preparo financeiro. É muito complicado você chegar em Portugal, falar que vai arrendar e que não tem fiador e falar para o senhorio, mas eu não tenho 6 rendas e 2 calções. Paciência. Que garantia ele vai ter? Então você tem que se planejar com o mínimo. Mesmo que você tenha contrato de trabalho, se você não tiver reserva financeira, você não vai conseguir arrendar. Então essa é uma primeira coisa, o planejamento financeiro. A segunda coisa, conhecer bem o local onde você pretende morar. Não é difícil. Você entra em sites, por exemplo, como Idealista e Imo Virtual, anunciou hoje, arrendou amanhã. Tem alguns anúncios de Lisboa, o anúncio está há quase 2 meses e está aumentando de valor. E aí você fala, como é que pode? Era 1.700 esse anúncio, agora está por 1.800. Vi um em Lisboa essa semana, a cliente me mandou e falou assim, Edilene, não é possível, o mercado já está tão difícil, eu estou vendo esse imóvel há tanto tempo e a gente não consegue contato, tá bem? Não nos atende, não nos retorna. Por quê? Porque vai vendo quanto está inflacionado, fala, não, agora eu quero arrendar por esse mesmo valor que o vizinho arrendou, agora eu quero... E é assim. Então, é um mercado surreal. Então, conheça a região, porque existem algumas regiões que vai ser mais fácil de morar. Sim. Se a gente pegar o Porto, talvez ficar na cidade do Porto vai estar caro e concorrido, mas eu posso ficar nos arredores do Porto. Se eu for para Viana do Castelo, o centro vai estar concorrido, mas eu posso ficar nos arredores de Viana. Posso para Ponte de Lima. Não que vai ter muita oferta imobiliária, não tem, não se muda. Mas talvez eu encontre um imóvel lá melhor, num custo mais acessível. Cidade de Leiria pode ser mais complicado, mas se eu for para os arredores, pode ser que eu consiga. Então, estude a cidade onde você pretende morar. E aí você vai conhecer esse mercado e vai estar mais preparado para ele. E uma terceira dica é, de fato, tente arrendar antes de chegar no país. Não entre em desespero. Organiza essa documentação então no Brasil, faz o imposto de renda, vê tudo direitinho para poder, né, faz o pedido aí de um visto, ou então vê se tem direito à nacionalidade, porque tudo isso já vai auxiliar para a sua chegada. Então se, mas não tem nada disso, Ana, não tem dinheiro, então fica mais alguns meses, vai planejando, vai pesquisando, de repente aí já chega até o visto temporário para procura de trabalho, tá todo mundo de olho nele. E aí seja o momento em que você vai poder vir com mais confiança, com mais, né, com uma renda ali maior guardadinha para você. Exatamente. Imagina na hora que esse visto sair, como é que não vai disparar essa quantidade. Então, que é uma grande preocupação. Sim. O país não dá conta de tanta gente. Todo mundo fala, mas Ana, como é que eles estão assim, abrindo as portas e tudo mais? E o que eles vão fazer em relação ao arrendamento? É uma preocupação geral, uma preocupação do português, é uma preocupação de quem está nesse mercado, mas é a lei da oferta e da procura. Em qualquer lugar do mundo, sempre que você tiver menos oferta, vai ser assim. Então, venha preparado.
E se você aí está pensando em mudar para Portugal, está pensando em mudar de país, a doutora Edilene Gualberto tem um kit migratório para sua mudança em 10 passos. Eu vou deixar o link aqui embaixo, a gente já falou em outro vídeo aqui no canal, contando ali sobre planejamento, as dicas para você saber onde começar, né, a procurar todas as informações, tudo direitinho. Então tá aqui para você ver. Informação de qualidade, informação de confiança para você que pretende morar fora do Brasil e ainda não sabe como fazer. Isso aí. Tá certo? Muito obrigada, doutora Edilene. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que essa preocupação com arrendamento é uma coisa que tem aí, realmente as pessoas têm ficado muito, muito preocupadas e é realmente, né, uma situação bem pesada ali, é o terror ali de quem está chegando agora ou de quem está pensando em vir para cá. Eu espero que a gente tenha aí tirado algumas dúvidas, te dado alguns caminhos quanto a isso. Com certeza. É isso. Estamos sempre por aqui. Contem com a gente. Eu sou a Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!